Olá pessoal, hoje vamos dar início então à introdução à utilização do CanSketch. Nesse início de aula, nós vamos aprender como fazer o download desse software. Para fazer o download desse programa, então, vocês devem acessar o link que está aparecendo aí na tela para vocês. Ao acessar o link, vai aparecer para vocês na tela do navegador a seguinte página. Nesta página, ao final, no canto esquerdo, tem uma caixa azul indicada com a seta vermelha, aonde vocês vão poder fazer então o download da versão gratuita. Assim que você clicar nessa tela, vai aparecer então uma requisição de cadastro. Esse cadastro é bem simples de ser realizado, onde você vai entrar com seu nome, seu sobrenome, um e-mail, uma senha, o país e a sua universidade. Depois de feito o cadastro, vai ser enviado então um e-mail para a sua caixa de entrada, aonde vai ter um link para validação. Clicando no link de validação recebido por e-mail, você vai ser redirecionado para uma outra página, aonde estará disponível então o software para download, conforme indicado na seta vermelha. Vocês devem clicar na primeira opção disponível, escrito ACD CanSketch Freeware, indicado com a seta vermelha. Após esse passo, você vai ser redirecionado à primeira tela novamente. Então, novamente, você vai clicar aonde está posicionada a seta vermelha, que é no download da versão gratuita. Finalmente, você vai conseguir, então, salvar esse arquivo aonde você desejar, né? Na área de trabalho ou em alguma pasta específica. Você vai fazer o download, né? Vai baixar esse arquivo, depois é um arquivo em formato .zip, então você deve depois descompactar esse arquivo. Ao final do download, você vai abrir esse arquivo e vai clicar no setup.exe. Assim que você clicar nesse ícone do setup, vão aparecer as seguintes telas no seu computador. Primeiro, uma tela de saudações, de boas-vindas ao ACD Labs 2017, onde você vai apertar no final a tecla Next, próximo. Depois vai aparecer uma outra tela, onde você deve aceitar as condições de uso e de licenciamento do programa. Clica, então seleciona essa opção Eu aceito, né, os termos de uso, e depois clica novamente em Next, próximo. Depois vai aparecer uma tela com várias opções. Se as opções de pacotes a serem instalados não tiverem todas selecionadas, vocês selecionem as caixas de diálogo de todas essas opções que aparecerem. No caso, aparecem 4 opções, vocês marquem essas 4 opções e depois cliquem novamente, apertem novamente o botão de próximo. Quando vocês fizerem isso, vai perguntar em qual pasta vocês vão alocar esses arquivos. Vocês deixem, né, de padrão essa pasta que ele sugere, clique novamente em próximo. Depois vai aparecer uma tela de instalação do CanBasic Goodies. Vocês aceitem também e apertem próximo. Por fim, vai aparecer uma última tela de instalação, onde vocês devem apertar o Install, ou seja, instalar o programa. Esse processo, então, ele vai começar a copiar os arquivos, vai levar alguns minutos, em torno de 5 minutos, baixando esses arquivos, até que aparecerá uma tela, né, para completar a instalação do programa, onde vocês vão clicar em Finish ou Término. Depois o computador ele precisa ser reiniciado para que a instalação do programa seja concluída. Então, se você estiver fazendo alguma coisa em conjunto com a instalação do programa, salve seus arquivos, ele vai dar uma mensagem de atenção para você salvar os seus arquivos, porque o computador precisa ser reiniciado. Então, você clica novamente em OK, depois de salvar todos os seus trabalhos, clique em OK e o computador vai ser reiniciado. Após o reinício do seu computador, você já pode então procurar a pasta do programa, né, onde você salvou,
procure pela pasta escrito ACD Labs Freeware 2017 e então cliquem, né, procurem um ícone do KenSketch. Dentro desse pacote que a gente instalou, tem o 3D Viewer, o KenBasic e o KenSketch. Então, abram o KenSketch, cliquem 2 vezes em KenSketch para que o programa seja aberto. Uma vez aberto o programa KenSketch, a primeira coisa que aparece na tela de vocês é uma tela onde fica passando diversos produtos da ACD Labs. Então, é só clicar em OK. Então, depois vai aparecer a dica que o programa te dá todo dia. Então, se você quiser, toda vez ao iniciar o KenSketch, que ele te dê uma dica de alguma utilização, você pode, então, dar OK e toda vez que iniciar o programa, ele vai dar essa dica. Se você não quiser que ele mostre essa dica, você clica em não mostrar, né? Mostrar essa dica ao reiniciar. Então, eu vou deixar aqui. Então, essa é a interface do programa e a gente vai estar trabalhando um pouco sobre as funcionalidades do programa, né? Então, vou começar fazendo uma apresentação de todos os componentes dessa interface, a começar pela barra de título, né, que tem aqui o nome do programa e o nome do arquivo que está sendo trabalhado. Como a gente não tem nada ainda, está como sem nome, número 1.sk2, que é o formato do KenSketch. A segunda linha aqui é, então, a barra de menu, onde a gente tem o arquivo, né? Barra de menu porque quando você clica nela, abre um menu de opções que você pode adotar. Então, tem a aba de arquivo, editar, páginas, né? Ferramentas, dentre outros. A terceira linha aqui é onde a gente tem os dois modos de trabalho, o modo estrutura e o modo desenho. Nota que quando eu clico no modo desenho, mudam aqui outras ferramentas, ó. Estrutura tem um tipo de funcionalidade. Quando eu clico no modo desenho, essas funcionalidades elas mudam. A gente vai trabalhar cada uma delas mais para frente. Então, mantendo aqui no modo estrutura, a terceira linha aqui é uma barra geral. É uma barra onde eu posso abrir, salvar, imprimir, converter em PDF, apagar, dentre outras funcionalidades. A barra logo abaixo é uma barra do KenBasic, que a gente pediu para que fosse instalado o KenBasic junto com o KenSketch. Então, tem algumas funcionalidades aqui também que são bastante úteis. A barra logo abaixo é a barra que a gente chama de barra de estrutura, que é a barra onde a gente vai utilizar propriamente dita para realizar o desenho de moléculas, né? Então, tem as ferramentas de desenho, as ferramentas de seta, dentre outras. Depois a gente passa então para essas barras laterais. A barra lateral aqui à esquerda, ela possui diferentes átomos que podem ser adicionados na estrutura da molécula, e também alguns elementos que podem ser acessados via tabela periódica. A barra, no lado direito, ela possui alguns grupos que já são pré-definidos e que podem ser adicionados na estrutura sem que você desenhe manualmente cada um deles. Então, é a chamada barra de radicais. A barra de radicais e a barra de átomos. Seguindo aqui na nossa interface, a gente tem também aqui no meio a nossa área de trabalho, né, o Workspace. Abaixo aqui da área de trabalho, a gente tem a paleta de cores, que pode ser utilizada rapidamente para você trocar a coloração das estruturas. A gente tem também aqui uma barra de descrição do programa, que também fica apresentando aqui diversas atualizações da ACD Labs. E, por fim, a gente tem aqui uma barra de status, que é essa barra aqui, onde a gente pode ver a página em que a gente se encontra, o nome do arquivo e as propriedades, né, que podem ser exploradas a partir do momento que a gente desenhe alguma coisa. Com relação ao modo desenho, ele é muito parecido com o modo estrutura, só que mudam as funcionalidades aqui nessa barra lateral do lado esquerdo, que agora vai contemplar diferentes linhas, curvas, setas, quadrados, retângulos, ferramenta de texto, ferramenta de inserção de tabelas e uma série de outros instrumentos.
nessa barra de estruturas aqui, que no caso seria a nossa barra de desenho, a gente tem diferentes modos de fazer a disposição das imagens. Então, eu posso jogar para frente do texto, para trás, a gente pode reposicionar os elementos gráficos, então tudo nessa barra de desenho aqui. Então, basicamente, essa é a interface do programa. Ele é bem intuitivo, mas ele também tem bastante funcionalidade. Então, agora a gente vai estar trabalhando cada uma delas mais especificamente na aula de hoje. A gente vai estar trabalhando como desenhar moléculas. Vamos começar? Então, para desenhar moléculas, a gente vai para a aba de estrutura. E nessa aba de estrutura, a primeira ferramenta mais simples de todas é essa ferramenta aqui com um lápis, que se chama desenho normal, Draw Normal. Então você clica nela e a partir do momento que você está com ela selecionada, basta você dar um clique na área de trabalho que você já consegue adicionar um átomo de carbono ligado a 4 hidrogênios, que é a molécula orgânica mais simples. Se você quiser aumentar o tamanho dessa molécula, você simplesmente segura e puxa essa linha, gerando então uma molécula de etano. Se eu quiser continuar crescendo essa molécula, eu vou fazendo o mesmo trabalho. Eu simplesmente posso clicar uma vez e soltar em cima do átomo que ele vai crescendo, certo? Então eu posso crescer essa cadeia para o lado que eu quiser. Então basta dar um clique em cima ou simplesmente pegar e puxar para onde eu quero. Se eu quiser agora mexer na disposição dessa molécula, então eu não quero que ela esteja orientada dessa forma como eu desenhei, eu quero que ela esteja orientada em uma outra posição. Eu pego aqui a ferramenta de laço, que é a ferramenta que seleciona as coisas que estão na tela, ou em quadrado ou em laço regular, e eu vou procurar, então, essa ferramenta aqui para girar ela horizontalmente. Então, a gente pega essa ferramenta que é para girar ela no sentido vertical e clico em cima da ligação que eu quero girar. Então, notem que a molécula ela fica posicionada da maneira como eu quiser. E se eu quiser adicionar ligações duplas, por exemplo, nessa molécula? Eu posso simplesmente voltar no meu modo de desenho normal e eu posso adicionar então uma ligação dupla ou uma ligação tripla, clicando 2 vezes em cima da ligação que eu quero transformar de simples para tripla ou para dupla. Notem que a geometria desse desenho, a geometria molecular, ela não está adequada. Ela possui ângulos de ligações que não correspondem aos ângulos de ligação esperados para essa molécula que eu estou desenhando. O que eu devo fazer? Após terminar o desenho da molécula, supondo que eu quero desenhar essa molécula aqui, eu novamente seleciono essa estrutura e eu vou procurar essa ferramenta que é uma setinha aqui, que se chama Clean Structure, ou seja, limpar essa estrutura. Não limpar no sentido de apagar, mas limpar no sentido de formatar ela da maneira com que os ângulos de ligação fiquem adequados. Clicando nela, ela automaticamente arruma, posiciona os átomos da melhor maneira possível, transformando aqui uma ligação tripla, que sabemos que possui uma geometria linear, ela fica linear. Essa aqui, que possui uma geometria, então, de 120 graus aqui entre os átomos, ela posiciona também da maneira adequada. Então, você pode desenhar da maneira como você quiser, só que depois você tem, então, que limpar essa estrutura, fazendo com que ela se torne mais correta, em termos de geometria. Se você quiser, por exemplo, apagar alguma coisa, não era para ter uma metila aqui nessa posição, então você pode pegar então a ferramenta de deletar, a borracha, e você pode apagar então a ligação que você deseja, ou você pode novamente introduzir a metila na posição desejada. Se por um acaso eu quero voltar, eu posso usar essa ferramenta que é a ferramenta undo, posso voltar, não, a metila era lá mesmo, então eu volto
ela para a posição original. Ou eu posso usar também os controles, né, Ctrl Z também, que funciona para voltar um passo anterior. Essa ferramenta undo você pode fazer até 50 vezes. Então, se você errou, está desenhando uma estrutura muito complexa, percebeu no meio do seu trabalho que você está fazendo alguma coisa muito errada, você pode voltar ela até 50 passos anteriores para poder voltar e refazer o trabalho. Tá, mas aqui eu estou desenhando hidrocarboneto, então só tem carbono e hidrogênio. Mas vai que, na verdade, essa molécula, ela possui outras funções orgânicas. Então, a gente pode adicionar a essa estrutura outros elementos, como, por exemplo, eu posso transformar essa metila numa hidroxila. Basta eu selecionar o oxigênio e clicar sobre a metila, gerando, então, transformando essa molécula aqui em um álcool. Eu também posso adicionar outros grupamentos, como, por exemplo, o grupamento amino. Então, eu posso clicar no nitrogênio e posso trocar a metila pelo grupamento amino. Posso continuar também crescendo essa cadeia, né, de modo, voltar aqui com carbono, de modo a fazer uma molécula maior. Lembrando, ficou, né, a geometria não ficou adequada, então a gente seleciona de novo e manda limpar a estrutura. Além de adicionar os átomos que você selecionou, eles vão aparecendo aqui. Mas, por exemplo, eu quero adicionar um átomo que não está aqui, não é carbono, não é hidrogênio, não é oxigênio e nem nitrogênio. O que eu devo fazer? Eu posso clicar, então, aqui nesse ícone, que é o ícone da tabela periódica, vai abrir, né, a tabela periódica e você pode, então, escolher qualquer elemento que você queira adicionar nessa sua molécula. Então, supondo aqui que eu queira adicionar um átomo de flúor na minha estrutura. Então, eu clico sobre o átomo de flúor, seleciono, OK, e troco a metila pelo átomo de flúor. Então, toda vez agora, né, que eu for querer adicionar um átomo de flúor, ele já está selecionado, ele vai entrar na minha molécula no lugar do átomo de carbono. Então, novamente, eu posso escolher qualquer elemento da tabela periódica para adicionar na minha molécula. Além disso, a gente pode utilizar a adição de outros radicais nessa minha molécula. Aqui eu estou desenhando um por um cada elemento que eu estou adicionando, mas eu posso querer adicionar grupos mais volumosos, grupos maiores, anéis aromáticos. Então eu posso fazer isso utilizando a aba de radicais. Nessa aba de radicais eu tenho a presença de diferentes anéis que são muito comuns. O anel benzênico, o ciclo hexano, o ciclo pentano, né, e outros radicais alifáticos e grupos funcionais bastante comuns. Então, vamos supor que nessa minha molécula aleatória aqui, eu queira introduzir um grupo terc-butil aqui na dupla ligação. Então, eu simplesmente seleciono o terc-butil e clico posicionando esse elemento onde ele deve ficar. Supondo, então, que eu queira pendurar um anel aromático, né, um anel benzênico, nessa posição da tripla ligação. Eu simplesmente posiciono ele vai ficar posicionado ali. Ao clicar, ele é adicionado à minha estrutura. Então, eu posso adicionar outros grupos, né? Eu quero adicionar agora um grupo que não está presente aqui. Eu vou na biblioteca de radicais que eles têm aqui, e aqui eu aparece na tela, uma tabela de radicais, e essa tabela de radicais, ela inclui cadeias alifáticas, ciclos, né, os mais diferentes tipos de ciclos, alguns grupos ligados a carbono, grupos que são chamados de grupos miscelâneos, por exemplo, o grupamento nitro, né, o grupamento ácido sulfônico, o grupamento metoxila. Então, se eu quiser adicionar uma metoxila nesse anel aromático, eu simplesmente clico na metoxila aqui e clico no anel aromático. Então, eu posso adicionar inúmeros radicais. Tem aqui também alguns aminoácidos comuns também, que eu já posso utilizar como padrão, e grupos protetores, né, como o grupamento Boc, CBZ, né, que são os mais utilizados para nitrogênio, por exemplo. Então, eu consigo usar, né, a introdução de grupos maiores ou de elementos na minha molécula. Vou agora
mostrar para vocês uma outra maneira de desenhar que não átomo por átomo, que se chama a ferramenta contínua. Essa ferramenta contínua, como que ela funciona? Ela é uma ferramenta que eu posso escrever continuamente e eu posso, por exemplo, fechar um ciclo. Aqui, eu quero fechar esse primeiro, o último elemento, o último átomo de carbono com o primeiro que eu desenhei. Eu fecho e peço para limpar a estrutura. E ele já me gera o ciclo que eu quero. Então, é uma ferramenta muito útil na construção de macrociclos, né? Então, eu posso fazer aleatoriamente, aqui, continuamente, e não preciso necessariamente fechar o ciclo. Eu só clico aonde eu quero fechar e aperto a estrutura. Então, desenhei um ciclo pentano, como? Desenhando apenas 5 carbonos e depois eu fecho as pontas, pedindo então para ele gerar um ciclo nessa minha molécula. Uma outra, vou gerar um novo espaço de trabalho aqui. Uma outra ferramenta que é bastante utilizada é para o desenho de cadeias, é esse outro lapisinho aqui do lado, ó, Draw Chains. Essa ferramenta é muito útil quando você quer trabalhar com uma cadeia muito grande. Então, eu posso adicionando o número de átomos de carbono que eu quiser. Eu quero uma ramificação aqui com 8 átomos de carbono. Agora, eu quero aqui com... desenhar a dupla. Posso introduzir ramificações em qualquer posição de cadeias muito longas. Então, toda vez que eu estiver fazendo desenho de moléculas muito longas, com muitos átomos de carbono, eu posso, então, utilizar a ferramenta de desenhar cadeias. Alternativamente, se eu não quiser estar trabalhando com uma substância de um tamanho muito comprido, o que eu posso fazer? Eu posso abreviar esses metilenos, esses grupamentos CH2 que estão na molécula. Então, eu posso abreviar como? Eu posso simplesmente clicar nessa ferramenta aqui, que é a ABC, que é para editar átomos, e eu posso, então, clicar aqui, e eu posso adicionar um número de átomos de CH2 que eu quiser. Então, eu boto aqui, entre parênteses, CH2, quantos eu quero? Eu quero 30 CH2, né, ligados a uma hidroxila na ponta. Então, eu posso inserir aqui, né? Então, o que isso representa? Representa que eu tenho 30 unidades de CH2 e que ao final da 30ª unidade tem ligado uma hidroxila, ao invés de desenhar na mão aqui 30 unidades de CH2. Então, isso é bastante utilizado para o desenho de ácidos graxos, né, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, é uma ferramenta que também vocês podem estar utilizando. A gente pode introduzir também outros grupamentos que, inclusive, podem estar nessa barra aqui. Só que a diferença é que quando eu insiro um grupamento utilizando a ferramenta ABC, por exemplo, aqui eu vou introduzir um grupamento nitro, NO2. Esse grupamento nitro, se ele for inserido na molécula via ferramenta ABC, ele aparece na forma condensada. No entanto, se eu quiser mostrar esse grupamento nitro na sua forma aberta, eu posso vir na ferramenta de radicais e clicar na minha estrutura. Então, ele aparece agora na forma aberta do grupamento nitro. Então, se eu quiser simplesmente adicionar o grupamento nitro ou qualquer outro grupo funcional, como se fossem letras na molécula, eu uso a ferramenta ABC. Quando eu quero mostrar os elétrons e as ligações envolvidas, as cargas dos grupos, eu devo, então, utilizar a ferramenta de radicais para mostrar esses grupamentos expandidos, né, na sua forma aberta. Note que quando a gente introduziu o grupamento nitro aqui na molécula, como ele já era do template aqui do programa, ele já adicionou uma carga negativa no oxigênio e uma carga positiva no nitrogênio, o que está adequado. Mas, por exemplo, se a gente quisesse adicionar essas cargas, como a gente faria? Né? Então, vamos aqui trabalhar com um grupo funcional que possa estar carregado. Vamos introduzir aqui um grupo carboxila,
né, na nossa molécula aqui, em qualquer posição. O grupo carboxila pode estar na sua forma neutra, né, na sua forma protonada, ou na sua forma desprotonada. Então, vamos introduzir uma carga, né, caso essa carboxila esteja na forma desprotonada. Para isso, a gente vai aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta de carga, e a gente vai adicionar uma carga negativa no oxigênio da carboxila, gerando então a espécie carregada correspondente. Então, se a espécie é carregada positivamente, eu posso introduzir a carga positiva. Se eu quiser desenhar um radical, ou seja, uma substância que tem um elétron desemparelhado, eu posso então utilizar um ponto indicando um radical, ou um cátion radical, ou um ânion radical. Então, se eu tiver que introduzir qualquer tipo de carga nessa molécula, ou desenhar um radical, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de carga. Uma outra ferramenta que é bastante importante é a gente conseguir colorir essa estrutura. Por quê? Porque às vezes a gente quer mostrar para o aluno a posição de um determinado grupo funcional, a posição onde uma certa reação acontece. Então, eu tenho que selecionar, né, a parte da estrutura que eu desejo. Vamos selecionar então aqui a carboxila, que representa o grupo funcional ácido carboxílico. No caso, ela está desprotonada aqui, e eu quero sinalizar para o meu aluno que essa substância ela deve apresentar uma cor diferente. Então, eu posso usar a paleta de cores. Aqui na paleta de cores, você só consegue mudar a cor dos átomos envolvidos. Mas, se você quiser mudar a cor das ligações, você vai ter que vir aqui em ligações, né, bond, e aqui a gente pode aumentar, inclusive, a espessura das linhas das ligações, só que a gente está querendo mudar o quê? A cor da ligação, então deve ficar vermelha. Então, tanto a ligação simples quanto a ligação dupla agora estão vermelhas. Beleza. Agora, vamos observar como utilizar o modo desenhar. Esse modo desenhar, ele é bastante útil para a gente também fazer edição, inserção de elementos gráficos diferentes que não as estruturas. Então, por exemplo, se eu quero adicionar o nome dessa substância, que eu não sei qual é, mas eu vou chamá-la de substância 1, eu clico aqui na ferramenta texto e vou escrever o nome dela, sugerido, né, substância 1. Posso, então, adicionar também elementos, né, que destaquem alguma coisa que eu queira. Por exemplo, eu quero selecionar o grupamento carboxila aqui com um quadrado. Note que esse quadrado ele agora ficou à frente do grupo funcional que eu queria mostrar. O que eu devo fazer? Eu devo jogar ele para trás. Então, eu vou na estrutura de trazer ele, enviar ele para trás do plano. Então, agora a gente consegue trabalhar com esses elementos. Além disso, uma ferramenta que é bastante utilizada em química é a presença de setas. Então, se eu quiser adicionar uma seta nessa minha estrutura, eu vou clicar em seta. Aqui é para direcionar o tamanho da cabeça dessa seta. Então, pode deixar padrão 8, ou se você quiser diminuir, você diminui o comprimento aqui. 7, ela vai ficar mais fina a linha, e aqui eu posso escolher o tipo de seta. Então, a gente tem a seta normal, a gente tem a seta de equilíbrio, né, a gente tem a seta de ressonância, então a gente tem diferentes tipos de seta. Como é uma seta indicativa, eu vou utilizar a seta normal, vou aplicar, e agora eu posso puxar uma seta para indicar, por exemplo, que isso aqui é uma carboxila, né, de um ácido carboxílico. Então, uma vez inserida a seta, você pode selecionar essa seta e você pode ir ou com, né, o mouse ou com as setas do teclado, posicionar a seta na maneira que você quiser. E eu posso indicar aqui para o meu aluno aqui que esse aqui é um ácido carboxílico. Então, a gente escreve ácido carboxílico e novamente seleciona a caixa de texto e posiciona ela da maneira mais adequada, né? Essas ferramentas aqui, principalmente as ferramentas de setas curvas, serão bastante abordadas na aula de desenho de mecanismos de reações orgânicas que vocês terão com a professora Carla. Por fim, eu quero salvar esse meu projeto, eu quero transformar isso aqui ou num arquivo que eu possa editar depois,
ou então salvá-lo em outros formatos. Então, é meio padrão, né? Você vai aqui em arquivo, salvar como, daí você vai colocar o nome do seu arquivo, substância 1 aqui para mim, e eu posso salvar ou no formato do CanSketch, né, que é o SK2, o formato .mol é um formato que serve para vários leitores de estruturas, então todos aqueles programas que foram mostrados na videoaula anterior vão ler formato .mol, então é um formato bastante útil, ou eu posso transformar direto num PDF, ou eu tenho também a possibilidade de salvá-los em formato de imagem. Tá? Uma vez no formato de imagem, eu não consigo mais editá-lo a partir daqui, então é sempre recomendado desenhar no formato CanSketch e também num formato de figura, para caso você descubra algum erro depois, você ter como alterar essa sua estrutura. Uma coisa bastante interessante do CanSketch, vou salvar aqui, é que ele é muito compatível com editores de texto. Então, se eu quiser adicionar essa minha substância em um editor de texto, como por exemplo o Microsoft Word, ele é bastante compatível. E eu posso, então, selecionar simplesmente a minha estrutura. Eu selecionei aqui com Ctrl A, que é para selecionar tudo que eu desenhei, ou poderia usar a ferramenta de laço. Depois eu posso dar um Ctrl C, né, ou colar, né, no Edit Copy. Eu posso simplesmente colar no Word. E qual que é a grande vantagem disso? Se eu perceber alguma alteração aqui, eu simplesmente dou 2 cliques na minha substância, ele vai abrir o CanSketch, eu posso fazer a minha alteração, por exemplo, vou apagar aqui, ó, esse grupamento nitro aqui que eu percebi que não tinha mais na minha molécula. Então, eu apago, eu fecho o programa, e quando eu fecho o programa, ele automaticamente, no Word, ele vai aparecer com a alteração já feita. Então, é uma grande vantagem. Eu não tenho que necessariamente abrir o documento no CanSketch, fazer a alteração e copiar de novo para o editor. Ele funciona diretamente do editor de texto, sem ter que fazer todo esse processo, né? Então, basicamente, são essas formas de salvar e de manipular as estruturas a partir do documento de Microsoft Word. Então, pessoal, dá para perceber que o CanSketch ele tem uma funcionalidade bastante ampla, né? Várias ferramentas podem ser utilizadas, isso só para desenhar moléculas. Agora vocês vão ter que praticar, então está proposta uma atividade onde vocês vão desenhar uma molécula simples, utilizando todos esses recursos que foram apresentados a vocês. Obrigada e até a próxima!